Vamos acordar segunda-feira? Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas. Euzinha, não tenha medo, tenha paz. Juízes 6:24. E por causa disso a gente vai ler um salmo hoje, vai estudar um salmo hoje, que fortalece a gente para não ter medo e ter paz, né? Vamos falar desse Deus que é rei, que é criador, que é sustentador. Eu já estou dando as lições antes do negócio começar. Esse Deus que não muda, que é eterno, que é firme para sempre, que é mais poderoso do que as ondas, do que as muitas águas, que é fiel, que é santo. Salmo 93 é o nosso texto dessa manhã. Então vamos lá. Salmo 93. Parei aqui para depois dar o bom dia aí no final para todo mundo. Bom, vamos lá então. Salmo 93. Na sexta-feira, na live anterior, eu falei. Eu estava estudando na Bíblia de Jerusalém. E aí descobri esse bloco de salmos que vai do Salmo 93 até o Salmo 100, falando acerca desse Deus que reina, que é rei. Sendo que naquela época, o rei era também uma espécie de juiz, tá? Então, lembra que o Salomão, aí você vai lembrar, mesmo quem não lê a Bíblia sempre, né, vai lembrar disso, de que Salomão é colocado como o rei mais sábio diante do povo quando ele julga uma causa. Não é isso? Vieram duas mulheres, cada uma tinha um filho, e aí o filho de uma morreu, ela aproveitou que a outra as duas dormiam juntas, né? Casa pequena, gente pobre, por causa disso. Então dormiam juntas, o filho de uma morreu, né? E aí a outra aproveitou que aquela estava dormindo, trocou as crianças e tal, né? E aí as duas mulheres foram até Salomão para julgar aquela causa com quem aquela criança deveria ficar. Você lembra disso? E aí a que perdeu o filho falou, ela pegou o meu filho e agora está dizendo que é o meu filho que está morto. E aí aqui o filho tinha morrido, aquela cujo filho tinha morrido, que agora está com o filho da outra, né? Aí ficou, não, o filho é meu. Aí o Salomão falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a criança e cortar no meio, cada um vai ficar com metade. Aquela que não tinha sentimento por aquela criança, disse, corta mesmo. E a outra que tinha perdido o filho, que achou que tinha perdido o filho, falou assim, não, deixa com ela então. Ou seja, aquela tinha o verdadeiro sentimento de maternidade. Aí o Salomão, então, dá o filho para essa aí que vai ser mãe melhor. Só que ela era a mãe mesmo da criança. Então, por que eu estou falando isso? Porque nesse bloco dos salmos vai aparecer Deus como rei e também como juiz, tá? A expressão juiz, julgar, também vai aparecer direto aqui. Então, na questão do rei ou do verbo reinar, vamos fazer isso antes da gente ver o salmo, tá bom? Então, vamos lá, No próprio Salmo 93, a gente tem, ele já começa dizendo, reina o Senhor, Reina o Senhor, e vai colocar uma série de elementos aqui que um rei faz, tá? Quando a gente vai para o Salmo 94, você não tem no 94 nenhuma expressão assim, rei, reina. A expressão que aparece no 94 é lá no versículo 20, quando diz assim, será que pode se associar contigo o trono da perversidade? Né? Então, o trono, questão do trono como rei. Mas o Salmo 94, ele vai aparecer muito forte esse Deus como juiz.
já começa dizendo, ó Senhor, Deus das vinganças, né? Versículo 2 do 94, levanta-te, ó juiz da terra, vem julgar, né? Então, vem falando acerca disso. No 95, você tem no verso 3, porque o Senhor é Deus supremo, é o grande rei, acima de todos os deuses, né? E vai falar. No 96, Salmo 96, versículo 10, digam entre as nações, reina o Senhor. Aí o restante do versículo 10 eu leio daqui a pouco, tá? Salmo 97, versículo 1. Reina o Senhor, alegre-se a terra, né? E vai falando. Salmo 98, verso 6. Com trombetas e com som de buzinas, exultem diante do Senhor, que é Rei. E o Salmo 99 começa já dizendo aquele louvor que a gente conhece, né? Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, né? Abale-se a terra. E no versículo 4 do Salmo 99, és Rei poderoso, preste atenção, que ama a justiça, tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Então, aqui no Salmo 99, ele condensou no versículo 4 o fato dele ser rei e dele ser juiz, julgar com justiça. Então, é só você lembrar do Salomão, tá? Que é uma figura humana, né? Uma personagem, desculpa, da Bíblia, que faz uma, vamos dizer assim, tô pensando no Platão, né? Que bota aqui no mundo real o mundo das ideias, né? Que coloca aqui na Terra, né, um reflexo daquilo que é no céu, né? Daquilo que é o Senhor, né? Isso na filosofia socrática, lá pelo Platão, é a mimesis, né? É a imitação de algo que é sublime, né? Ih, gente, filosofia essa hora da manhã, na segunda-feira. Pois é, a cabeça vai lá. Tá vendo como é legal estudar? Estudar é legal, porque aí você tá pensando uma coisa, daqui a pouco tua cabeça vai em outra e por aí vai. E não vai ter Alzheimer, né? Bom, então, e aí ele fecha o Salmo 100, como a gente fez a última live, falando que a gente precisa celebrar esse Senhor que é rei, né? Bom, então vamos voltar para o 93, tá? Vamos lá, então. Aí, o Salmo 93, então, ele já começa dizendo o seguinte, e aí hoje a gente vai fazer, dá para fazer bastante, trabalhar bastante aqui a questão das repetições, né? Da análise retórica, que eu sempre falo aqui, né? Então, não sei se você está assistindo essa live pela primeira vez, análise retórica bíblica semítica, a RBS. É um método que a gente utiliza nos textos bíblicos para trabalhar essas repetições, para ficar cada vez mais claro que aquele povo memorizava os textos, né? E para memorizar os textos, o que facilita a memorização? Repetição, né? A sinonímia, são os sinônimos, expressões sinônimas, e a antonímia, né? As expressões antônimas, as expressões opostas, né? As relações de oposição. Né? Isso aí é o que ajuda na memorização, tá? Então, vamos lá. Palavras importantes no Salmo 93, que se repetem. Primeira palavra que passeia no Salmo todo, Senhor. O Salmo tem 5 versículos e a palavra Senhor aparece 5 vezes, sendo 2 no versículo 1, aí não aparece no versículo 2, aí aparece no 3, no 4 e no 5. Né? Esse Senhor aí todo maiúsculo, que é
o Senhor, né? O eterno, né? o que está todo o tempo junto, né? Esse Senhor aí tudo maiúsculo não é o Criador é o Elohim, né? Só que o Salmo 93 vai fazer a junção desse que criou e que sustenta, né? Que é o Senhor. O que sustenta, o que é eterno é o Senhor, né? Então, são os atributos que a linguagem humana dá a Deus, mas a gente precisa entender que Deus é um mistério insondável. Essas categorias são categorias para que a gente possa entender quem é Deus, tá? Só que o Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, né, capítulo 13, que agora eu vejo em parte, mas vai chegar um momento que eu vou ver face a face, né? E aí vai ser só amor, né, como diz lá 1 Coríntios, capítulo 13. Então, ele já começa, então a palavra Senhor é uma palavra importante aqui no texto. Outra coisa importante, o tempo aqui, as expressões de tempo, tá? Então, como eu falo, né, para você, preste atenção no aspecto temporal, né, nos eixos temporais, nos eixos especiais, palavras que denotam tempo, denotam espaço. No verso 2, vai dizer que o trono está firme desde a antiguidade e que o Senhor é desde a eternidade. Então, ó, antiguidade e eternidade, tá? E no finalzinho do verso do Salmo 93, verso 5, vai dizer que os testemunhos do Senhor são fidelíssimos, a casa do Senhor convém a santidade para todo o sempre. Então, o Salmo 93 vai tratar muito desse Deus que é eterno, né? E nessa eternidade, esse Deus é estável. Esse Deus não vacila, como está lá no Salmo 122. Aquele que te guarda não cochila, não dorme, não deixa teus pés vacilarem, porque ele também não vacila, tá? E aqui, isso está permeando o Salmo inteiro, tá? Essa coisa da eternidade de Deus, desse para todo sempre. Então, vamos entender isso. Ó, verso 1 do Salmo 93. Reina o Senhor. E como ele é rei, olha a metáfora que vem agora, né? A figura de linguagem que vem agora. Ele, o Senhor, se revestiu. Ele é rei. Todo rei tinha uma roupa especial, né? Tinha uma roupa que colocava, um cinto com o qual se cingia, né? O verbo cingir, né? A palavra cinto vem do verbo cingir, tá bom? Então, quando eu coloco um cinto, eu estou me cingindo. Só que o verbo cintura, cinto, ó, tá? Figura, família de palavras agora, tá? Semântica. Então, ó, cingir, cinto, cintura, tudo isso é da mesma família de palavras, tá? Então, por exemplo, lá quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, né? Ele se cingiu de uma toalha, ou seja, ele colocou a toalha aqui na cintura. Provavelmente, uma toalha grande para que colocasse na cintura e ainda sobrasse espaço à frente da toalha para poder enxugar os pés dos discípulos, tá bom? Então, esse rei desculpa, que é o Senhor, beba água. Esse rei que é o Senhor, ele se revestiu, tá? Tá dizendo aqui, de quê? De majestade. Ele se revestiu de majestade, né? Então a roupa dele é a majestade, porque ele é rei. O Senhor se revestiu de poder e se
cingiu. Sabe o que é isso? Isso aí é muito imagético, né? Muito plástico. O rei não usa só uma roupa, tá bom? Então vamos. Pensa que o rei está colocando a primeira veste. O Senhor, que é rei, essa primeira veste é a majestade. Aí vai colocar a segunda veste. Qual é a segunda veste? Poder. E depois vai se cingir, né? Então, depois que colocou a majestade, colocou o poder, vai se cingir, né? Na cintura ali, para aquela majestade e aquele poder ficar ali bem presinho, né? Então, tô brincando, mas a figura é essa. Então, análise retórica. Revestiu, cingiu, tá? Tá tudo junto os três. E majestade, poder, tá? Então, é legal, né, pensar nessa figura, nessa imagem, a imagem do rei se vestindo, né? Bom, aí, o que vai dizer agora no finalzinho do verso 1? Firmou o mundo que não vacila. Esse rei, ele é o rei, mas é o rei que firma o mundo que ele mesmo criou. Ele é um rei diferente, né? Então, esse firmou é no sentido de estabeleceu, né? E tem aqui, né? Ele começa com firmou e termina com vacila. Então, ele firmou o mundo que não vacila. Esse mundo que esse rei firmou, né? Firmou, não vacila, não tropeça, não treme, tá? Tem base sólida. Então, esse mundo só tá, né, nesse eixo né? Porque existe alguém que firma esse mundo. Se sair 0,0000001 do eixo, acabou tudo, né? Movimento de rotação, translação, pronto, né? Foi tudo pelo espaço. Então, ele firmou um mundo que não vacila, tá? E aí você pode voltar um pouquinho atrás na sua Bíblia, desculpa, à frente, Salmo 96:10, como esse bloco aqui é um bloco que vai falar o tempo todo disso. No Salmo 96, verso 10, diz: digam entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Ele firmou o mundo para que não se abale, tá? Vai guardando esse firme aí, tá? Porque tem um negócio bonito pra caramba aqui. Então, ele firmou o mundo. Ele é rei, se revestiu de majestade, de poder, se cingiu e firmou o mundo que não vacila, que não se abala, tá? Porque esse mundo é o quê? O reino dele. Mas mais adiante vai dizer que ele é firme, né? Por isso que ele pode firmar o mundo. Vamos lá. No verso 2, então, vai dizer o seguinte: o teu trono, você quer, o Senhor que é rei, o teu trono está firme. Firmou o mundo e agora quem é que está firme? O trono. O rei é o símbolo daqueles sobre quem ele reina, tá? Então, o trono do rei tá firme. Ele firmou o mundo. O legal aqui é que o mundo vem antes do trono, tá? Ou seja, ele mostra, né, essa sua firmeza àqueles sobre os quais ele reina, né? Então, firmou o mundo para que não se abale, né? Que não vacila. O trono dele está firme também. Então, firmou, firme,
tá? Então, por isso que eu tô falando, tá bem fácil de fazer a análise aqui das repetições, né? O trono do rei está firme, pois é. E aí, quando? Desde a antiguidade. Então, o teu trono está firme desde a antiguidade. Só que a antiguidade aqui é mais, né? Porque complementa no restante do versículo 2, que diz o quê? Tu és desde a eternidade. E quando eu estou falando de eternidade, eu estou falando de algo que eu não consigo mensurar o início e o fim. É o que o próprio Deus é. Esse Senhor, todo em letra maiúscula, que se apresentou a Moisés lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando ele diz, eu sou, a gente vai ter uma live só sobre isso, tá? Mas vou deixar o docinho aí na sua boca. Quando ele diz, eu sou, aquela forma verbal que está lá, é uma forma verbal pura, que não tem denotação, né? Não tem sentido, vamos dizer assim, de começo nem de fim, de passado nem de futuro, tá? É uma forma verbal presente sempre, eternidade, tá? Então, o teu trono está firme desde a antiguidade. Ou seja, o salmista está dizendo, eu não consigo perceber desde quando o teu trono está firme. Eu já nasci, ele já estava firme lá. Tá? O desde a antiguidade é nesse sentido. Mas ele abre a boca e diz, tu és desde a eternidade. Tá? Então, ele é eterno. Bom, vamos lá. Verso 3. É nítido que isso aqui é música, tá? Aí hoje em dia a gente tem muitos esses louvores que repetem, né? Repetem. Pessoal, ai, repete, repete. Olha aqui o verso 3. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Isso é música, né? Mesmo quem não sabe, né? Isso é música. Então, levantam os rios, levantam os rios, levantam os rios, né? Ó Senhor, levantam o seu bramido, levantam o seu fragor, né? Até rimou, Senhor, fragor, né? Aqui na do Leão, aqui na Nova Almeida atualizada. Não sei como é que tá aí na tua. Né? Bom, então, aí não tem como ler o versículo 3 sem ler o versículo 4, tá? Por quê? O versículo 3 vai fazer uma antítese, ou seja, vai fazer uma oposição com o versículo 4, o início do versículo 4, tá? Aliás, o versículo 4 todo, né? Então, ó, vou ler juntos. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, o bramido dos rios e o fragor dos rios, tá? Verso 4. Mas o Senhor nas alturas, lembrando que os rios estão aonde? Aqui no baixo, tá? Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Pois é. Então, os rios, Senhor, estão se levantando. Estão levantando o seu bramido, estão levantando o seu fragor. Os rios, presta atenção. O verso 4 vai dizer, mas o Senhor aí nas alturas, presta atenção, é mais poderoso do que o bramido dos rios. É isso que está aí? É mais poderoso do que o bramido, na minha versão, das grandes águas. Mas tem uma outra versão que fala dos oceanos, né? Então, a agitação dos oceanos ou do oceano, do que as poderosas ondas do mar. Então,
Pensa no rio. Pensou? Agora pensa no oceano e no mar. O que é maior? Pois é. Ele é mais poderoso do que tudo. Do que os rios que se levantam, né? Com seu bramido, com seu fragor. Ele é mais poderoso. Tanto do que os rios, quanto do que as grandes águas, os oceanos, as ondas do mar. Ele é mais poderoso, né? E aí, eu estava me lembrando daquela música do Segura na Mão de Deus, que fala: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, quiserem me afogar, segura na mão de Deus e vai. Porque ele é mais poderoso do que o fragor, do que o bramido dos rios, das ondas do mar, dos oceanos, das grandes águas. Às vezes o problema da gente é só um rio, é só um riacho, é só um ribeirão, é um rio. E ele está dizendo: eu sou mais poderoso do que esse rio aí, mas eu também sou mais poderoso. Vagalhões, olha que legal, tem uma tação com vagalhões, né? Que essas grandes águas. Eu sou mais poderoso do que esse rio aí que você está enfrentando, mas eu também sou mais poderoso do que as grandes águas, os vagalhões, os oceanos, as ondas do mar. Pois é. Ele é mais poderoso do que tudo isso, hein? Ele tá falando contigo nessa manhã, nessa segunda-feira. Então, se tem um rio aí para você enfrentar essa semana, saiba que ele é mais poderoso do que esses rios aí, tá? Do que esse rio aí. E mais poderoso do que muito mais coisa. Ele é poderoso. Efésios 3:20. Memoriza aí. Ele é mais poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Guarda isso. Ele é poderoso, ele é mais poderoso, tá bom? Então, análise retórica, então. Eu posso fazer a antítese do versículo 3 com o versículo 4 e levanta os rios, levanta os rios, levanta os rios, no versículo 3. Bramido e fragor, no versículo 3. Aí no versículo 4, poderoso e poderosas. Porque vai dizer: o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Não é onda, não são ondas do mar. Preste atenção, são as poderosas ondas do mar. Tá? Não é ondinha. Onda. Tá bom? Do que as poderosas ondas do mar. Então, poderoso, ele é mais poderoso do que as poderosas ondas do mar. Tá? E, juntando os dois versículos, você tem rios, no versículo 3, e você tem águas e ondas do mar, no versículo 4, tá? Isso tudo tá junto para mostrar que ele é mais poderoso do que tudo isso, tá bom? Bem, ai, que legal. Vamos lá. Alguém disse aí, né? Não é marola. Não é marolinha, não. Não é onda que a gente pega jacaré, não, tá? É onda que tem que ter uma prancha bem forte. Se for querer entrar, né? Vamos lá. Bom, e aí, a partir dessas coisas todas, vem o versículo 5, que eu tava, aquela vozinha falando. Olha a palavra do versículo 5, olha a palavra do versículo 5. E é muito bonito perceber, eu acho isso lindo, isso me emociona, né?
a forma literária me emociona, né? A forma como alguns salmos vão sendo colocados, emociona mesmo. E aqui ele veio desenvolvendo uma ideia desse Senhor que é rei, esse Senhor que firmou o mundo, né? Que é criador e sustentador, né? E cujo trono também é firme, por isso ele pode firmar o mundo, né? Esse Senhor diante do qual a criação tenta, né? Como é que eu vou falar? Se levantar, olha aqui como eu sou forte, né? E aí esse Senhor é mais poderoso do que isso que tenta se levantar, do que isso que tenta abalar, tá? Porque lá diz o quê? Que ele firmou o mundo. O trono dele é firme, está firme, né? Desde a antiguidade, e ele é desde a eternidade. E aí vem esse abalamento aí pequeno, e aí ele retorna dizendo que ele é mais poderoso. O salmista retorna dizendo, ele é mais poderoso do que isso que vem tentar abalar, né? Porque tá firme, então não adianta tentar abalar, porque tudo tá firme. Então, na nossa vida, é a mesma coisa. A nossa vida está firmada em Deus. Coisas, rios, tentam se levantar, né, com seu bramido, com seu fragor, para nos abalar. Mas a nossa vida está firme em Deus. A gente é humano e a gente tem aquele abalo inicial. Mas a gente tem que entender que a gente está firme em Deus. Porque o trono dele que é rei, ele é meu rei. E creio que seja o seu também. O trono dele está firme. E o mundo também está firme. E nesse mundo eu tô. Eu também estou firme. Nele. Não em mim mesmo, mas nele. E aí ele fecha o verso 5 com a seguinte palavra. Na minha versão. Os teus testemunhos são fidelíssimos. O que ele fez? O superlativo de fiel, né? No original hebraico, não tem o superlativo. A gente faz o superlativo sempre, é o superlativo, não é o absoluto, é o superlativo relativo. Acho que é assim, eu já me esqueci, gente. Então, os teus testemunhos são muito fiéis. É meod, tá? Meod. Só que o que o hebraico fez? A palavra lá para fiel não é adjetivo. A palavra lá para fiel é verbo, tá? Então, e é interessante, eu vou te dizer, é o verbo aman. Aman. E aí eu vou ler para você o que esse verbo quer dizer. Vou ler para você aqui no dicionário, para você ver como é que tem tudo a ver com o que ele veio dizendo desde o início. Aman. Você tá pensando numa palavrinha aí que você fala direto, que parece com o verbo amar? Pensa nela enquanto eu estiver falando. Ó, ser firme, resistente, sólido, consistente. Vai pensando em tudo que Deus é, tá? E tudo que ele faz a gente ser. Vou ler de novo. Ser firme, resistente, sólido, consistente, ser estável, constante, duradouro, perene, ser fiel, de se fiar, né, naquele em quem eu me fio, de confiança, ser sincero, veraz, verídico, acreditado, crônico, inflamado, crônico no sentido de uma coisa que continua, né? Inflamado no sentido de uma coisa, né? Não é inflamado de doer, não, tá? Inflamado é que vai ficando cada vez mais forte, igual fogo. Suster-se, manter-se, durar. É isso que está nessa palavra aí. Fidelíssimos, ou muito fiéis, ou muito fiéis, tá? Não sei como é que tá na tua versão. É tudo isso aqui. Firme, resistente, sólido, consistente.
estável, constante, duradouro, perene, fiel, de confiança, sincero, veraz, verídico, acreditado, crônico, inflamado. É aquilo que dura, aquilo que se mantém, aquilo que se sustém. Esses são os testemunhos de Deus. E aqui eu estava lendo, esses testemunhos aqui, o sentido mais próximo aqui seriam as promessas de Deus. Aquilo que Deus já falara, né? Aquilo que Deus já fizera, né? As promessas dele, tá? E aí, então, essas promessas são fidelíssimas, né? Como eu falei, o verbo amã, que tem a ver com a palavra amém. Quando você fala amém, você confirma algo, né? Você está dizendo assim seja. Então, a palavra amém tem a ver com tudo isso aqui, tá? Com esse sentido, gostei que alguém botou aí explosivo em poder, né? O inflamável, o que se inflama. Então, que algumas coisas aparecem aqui para mim, né? Bom, então, olha que legal. Quando eu digo amém, eu estou confirmando isso tudo que Deus é, tá? Então, cuidado para as coisas às quais você diz amém, tá bom? Porque o amém é o reafirmar, né? É o confirmar aquilo que está firme. Confirmar aquilo que está firme. E o fidelíssimo aqui, o muito fiel, tem a ver com essa confirmação, tá? Com aquilo que é firme, aquilo que é muito firme, aquilo que é muito consistente, muito resistente, muito sólido, muito estável. E aí, quando eu li esse sentido, eu falei, caramba, ele veio desde o início do Salmo falando de firmeza. Firmeza, firmeza, firmeza. Só que você só percebe isso no hebraico, né? Porque aí o fidelíssimo aqui tem a ver com isso, com solidez, com firmeza, com consistência, tá? Com estabilidade, é o que está aqui. Muito bem. E aí depois disso ele diz no verso 5, já vamos terminando, a tua casa, ou seja, aquilo que é teu, Senhor, né? O aqui é craseado, ou seja, para a tua casa, né? Aquilo que é teu, para aquilo que é teu, ó Senhor, convém a santidade. Vamos falar sobre isso. Esse convém a santidade aqui, a tua casa, ó Senhor. Aí eu estava estudando, é o sentido de, preste atenção, algo que te convém, no sentido de algo que fica bem em você, né? Algo que te marca também. Por exemplo, vou usar eu como exemplo, né? Eu estou usando faixa, né? Porque estou deixando o cabelo natural vir para ver como é que vai ficar. Então, estou usando faixa. Então, a faixa fica bem em mim. O pessoal elogia, então a faixa me convém, né? Então, por exemplo, os óculos, né? Os óculos me convêm. Ah, fica bem de óculos. Sabe aquelas pessoas que quando tira os óculos fica esquisito, né? Porque você tá tão acostumado. Então, os óculos ficam bem, mas um dia eu vou aparecer aqui de lente, tá? Aí, então, os óculos me convêm, ficam bem em mim, né? A faixa fica bem, né? E tal. E aí, é nesse sentido. Então, a santidade convém, fica bem, né? Marca a tua casa, ó Senhor, tudo aquilo que é teu, tua casa aqui é desse jeito. Então, o legal é pensar nisso, né? A santidade, né? O aproximar-me de Deus. É claro que eu vou ser pecadora sempre, e você também. Se eu não fosse, eu já não estava mais aqui, né?
Então, se eu já tivesse completado a obra que eu tenho que completar aqui, eu já não estava mais, né? Mas eu estou aqui porque eu ainda não completei. Então, pecador a gente vai ser sempre, né? Mas esse aproximar-se de Deus, né? E tem uma coisa que eu aprendi, né? Quanto mais humano a gente se torna, mais próximo do divino a gente fica, tá? Porque o divino se tornou humano para se aproximar da gente. Então, quanto mais humano a gente se torna, tá? Mais a gente parece com Jesus. Mais a gente se aproxima do divino, né? E quanto mais... O que é me tornar humano, né? É amar o outro. Então, quando eu amo o outro, né, eu não vou deixar de fazer, amo verdadeiramente, com o amor de Deus, eu vou deixar de fazer uma série de maldades com o outro. Ah, Alessandra, maldade? Palavras, olhares, gestos, deixar de fazer o que eu posso fazer pelo outro, né? Então, vou me tornando cada vez mais humano e isso faz com que eu me pareça cada vez mais com o divino, tá? Eu aprendi isso e não esqueci mais, né? E aí, claro, isso tá lá nas obras de misericórdia, né, do John Wesley, né, que ele estabeleceu. Então, tudo isso, né, em que eu demonstro misericórdia pelo outro, benignidade, hesed, bondade amorosa para com o outro, né, me aproxima de Deus, né? E claro, há coisas que me aproximam de Deus no nível da piedade também, né? De orar mais, ler mais essa palavra, né? Estar mais próximo dele, né? Sentir prazer em Deus. Então, isso me convém. Isso convém a você, isso convém à casa de Deus, né? A tudo aquilo que é dele, tá bom? E aí ele diz que isso convém, né? A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Então, é algo eterno, né? É algo para ser vivido o tempo todo. Lembrando que você já tem a vida eterna, né? A gente já tem a vida eterna, porque a gente tem Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Muito bem, vamos lá então, lições para a gente fechar esta live. Então, coloca uma coisa que fica bem em você nessa manhã, tá? E peça a Deus. Eu tenho que pedir isso a Deus todo dia, para ser mais humano, para poder me aproximar mais do divino, né? E que isso me caia bem, né? E que Deus se alegre comigo e contigo. Vamos lá, lições do Salmo 93. Primeira lição, ele é rei. Ele é rei. O Senhor é rei. Versículo 1. Segunda lição, que também está no versículo 1. O Senhor é criador e é sustentador. Tá tudo firme, né? O mundo foi firmado por ele. Versículo 3. Ele é eterno. O teu trono, Senhor, é desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade, né? Ele é eterno. Quarta lição. Ele é mais poderoso que as ondas do mar da vida. O Senhor é poderoso. Mais poderoso, né? Do que as ondas do mar da vida. Versículo 4. Versículo 5. O Senhor é fiel, firme, consistente. Vou ler de novo. Resistente, sólido, estável, constante, duradouro, perene, fiel, de confiança, sincero, veraz, verídico, acreditado, crônico, inflamado, aquele que sustenta, aquele que mantém, aquele que dura. Pois é, ele é isso tudo aí.
E a última lição. A Ele, que é tudo isso, convém a santidade. A minha santidade, a tua santidade, a santidade da casa dele, que sou eu, que é você. Tá bom? Segundou, vamos embora trabalhar, as aulas voltaram e vamos dar bom dia aqui pro pessoal. Vamos lá. Eita, Solange já falei lá em cima, Aline, Rogério. Bom dia, Rogério, Simone Filipes, bom dia. Bom dia, Marco, vamos embora para a aula, Marco. Ô, gente. Deise, bom dia. Bom dia, Ivonete, Antônio. Sheilinha tá colocando reina o Senhor, pois é. Rodrigo, Rosilene, glória a Deus. Miriam, bom dia. Ana Amélia, Francisca, Maria Cátia, Alcilene, bom dia. Josilene, bom dia para Josilene, pastor Jonas. Não sei se irmã Leila e pastor Gessé estão assistindo, estou dando bom dia também. Vamos lá. Bom dia, Paulo Sérgio. Saudade, hein? Pastor Eduilson, bom dia. Cristiane, Antônio. Ah, Vagalhões era lá na Bíblia, na tradução do Antônio. Patrícia. Deus é mais poderoso. Pois é. Estou firme em Deus. Isso mesmo, Aline. É isso mesmo. Vamos lá. Explosivo em poder. Foi Antônio que disse. Vamos lá. Marise Gomes, acho que eu já te cumprimentei lá em cima. Monique, obrigada, Monique. Vamos lá, Lienay, bom dia. Aqui, Fernanda Silva, bom dia. Miriam, já falei lá em cima. Francisca também. Cláudio Monteiro, bom dia, bom dia. Vamos lá. Guilherme mandou um beijão, hein? Mandei beijo para ele no início. Vamos lá, pessoal. Então, uma segunda-feira cheia de fidelidade do Senhor. Bom dia, Paulo e Fanny. Uma segunda-feira cheia da firmeza, da resistência, da solidez, da consistência, da durabilidade, da eternidade de Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã. Beijo da Alessandra. Feliz semana e até quarta-feira, se Deus quiser. Beijo.